Boa noite, irmãos. Hoje vamos estudar em 1 João, capítulo de número 3, versos de 3 ao 6. É a leitura que faremos para a nossa meditação nesta noite. Veja lá então, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículos de 3 a 6. Diz assim: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Quando João escreveu esta carta, havia um propósito em combater algumas heresias do seu tempo, que era uma negação, por exemplo, a negação da humanidade de Jesus, ensinada ali por falsos mestres de sua época. Estes falsos mestres diziam que Jesus era essencialmente uma energia, que não possuía corpo. Diziam também que os seguidores de Cristo, aqueles que eram cristãos de sua época, não precisavam se preocupar com os problemas da carnalidade, atender aos desejos da carne, pois isso também era algo material e não prejudicaria os seus espíritos. Portanto, os crentes poderiam dar vazão a todo tipo de desejos carnais e o mal não poderia atingi-los, pois seus espíritos já estavam iluminados com a energia e a luz de Cristo Jesus. Estas eram as heresias que estavam sendo combatidas por João. Eles também permitiam e ensinavam que aqueles que eram justos, independente de sua conduta, continuariam justos. Então, já que estavam justificados, continuariam desta maneira. Isso se parece muito com os dias de hoje, quando a vida cristã acaba sendo invadida por doutrinas que vão enfatizar as necessidades do homem, o louvor centrado no adorador, toda a situação do Senhor Deus não se enfatiza na obra que ele realiza no Filho para a nossa salvação, mas sim em tudo que Deus, o Pai, ou mesmo Deus, o Filho, possa fazer para que venha a satisfazer todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e materiais. Então, é desse modo que vamos descobrir que estas doutrinas, quando vão se evoluindo, quando vão se diversificando, chegam ao ponto de afirmar que é privilégio do crente, por exemplo, escolher o que vai ou não fazer, independente daquilo que Deus requer e determina, tendo em vista que ele se sente no centro, o cristão de hoje se sente no centro, não da vontade do Pai, mas que Deus está no centro de suas próprias vontades e vai então lhe satisfazer para que possa trazer a ele a felicidade. Ele acaba sendo o centro de todo esse plano de redenção, toda esta revelação que existe gira em torno deles, e ele acaba pensando que é um fim em si mesmo. Inconscientemente, quem vive desta maneira fatalmente vai se permitir o direito de escolher o que e quando quiser obedecer à vontade do Pai eterno, resultando, por exemplo, numa legião de pessoas fora da igreja que estão convencidas, que estão certas de que poderão voltar assim que decidirem, porque Deus vai estar esperando-os para de novo restabelecer a comunhão e lhes dar todas as bênçãos que eles pensam merecer. Surge aqui então uma proposição de João para combater esses ensinos, fortalecendo a verdade sobre a necessidade de se viver de modo obediente à lei estabelecida por Deus. E como João vai fazer isto? Primeiro ele vai apresentar, logo em primeiro lugar, em primeiro plano, ele vai apresentar a ilegalidade do pecado. Está aqui no verso de número 4. Todo aquele que pratica pecado, o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É uma afirmação peremptória, é uma afirmação incisiva do apóstolo João. Pecado é a transgressão da lei, não se pode enxergar de outro modo. O pecado deve ser tratado em sua gravidade. Esta é a natureza da desobediência da lei estabelecida por Deus. Todo pecado tem um aspecto de gravidade por conta da sua ilegalidade, a decorrência
desta ilegalidade é o estado grave em que nós nos encontramos quando pecamos. É todo um estado que exige muito cuidado, muita precaução. Não há como fugir desta verdade. Podemos querer racionalizar de todas as maneiras, mas jamais vamos conseguir mudar o que está estabelecido. Há uma lei e aquele que não cumprir o que está ali escrito nesta lei erra e se torna transgressor, se torna culpado. Foi assim que Deus estabeleceu em sua soberania que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir transgredir a lei ou sem pecar, ou pecar sem transgredir a lei. Esta é, portanto, a natureza gravíssima do pecado, transgressão ou quebra desta lei, tornando-se assim aqueles que fazem isso, os seus praticantes, passíveis de juízo e de disciplina. É exatamente isto. O pecado em sua natureza não é simplesmente uma falha de personalidade ou uma fraqueza temperamental, mas um abandono voluntário daquilo que é reto, daquilo que está estabelecido como verdade, uma rebelião contra Deus que estabeleceu a sua lei, não como uma possibilidade ou uma sugestão a ser seguida. Não há isto. O que está estabelecido é para ser cumprido. Portanto, não está em mim, não está em você decidir qual dos mandamentos nós vamos querer obedecer. Porque se desobedecermos apenas um deles, nos tornamos culpados de todos. É o que diz Tiago na sua carta, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas João ainda vai um pouco mais longe. No verso 8, que nós não lemos, mas que está aqui, ele diz que a origem do pecado está no diabo que trouxe isso através da tentação que infligiu ao homem. Veja, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pecar é uma atividade característica do inimigo das almas. E quem, portanto, vive nessa prática, identifica-se com o inimigo das almas, pois exibe um caráter que só pode ser derivado deste inimigo. Então, é chamado de filho do diabo aqueles que praticam. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, diz o versículo de número 10. Esta é, portanto, a gravidade da situação do pecado, sua natureza, sua definição, sua origem. E João continua o seu argumento. Agora, na segunda parte, no ponto 2, ele vai dizer: Jesus se manifestou para tirar os pecados. Sabeis também, verso 5, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nós bem sabemos que todo homem, desde o princípio, em sua concepção, é um pecador. E ele já nasce um transgressor. Portanto, é culpado, já nasce transgressor e culpado diante do Criador. Jesus vem e se manifesta para solucionar esta situação. E sendo sem pecado, viveu e recebeu em seu corpo a culpa, o castigo, o juízo que estava para nós reservado. Deste modo, tornou-se o nosso substituto diante do Pai, tirando toda a culpa de nossos pecados. Cumpriu toda a lei, praticou a justiça que nós não poderíamos jamais praticar, e por sua obediência plena nos reconciliou com Deus. Agora também não apenas tira a culpa do pecado, mas também quebra o poder de corrupção que este pecado tem sobre nossas vidas. Não estamos mais, como Paulo fala, sob o domínio do pecado. Desse modo nos justificou, nos tornou justos diante do Deus eterno. E é assim que o Senhor, Deus e Pai, que não inocenta nenhum culpado, ele hoje nos enxerga e trata conosco desta maneira, como justificados, olhando para a cruz de Cristo, olhando para o sacrifício, para toda a sua obra de encarnação. Ele consegue, através de Cristo, nos enxergar como justos. Um outro efeito que produziu a manifestação do nosso Senhor é que ele também destruiu as obras do pecado. Ele tira a culpa e anula o poder da corrupção dele. As obras do inimigo são, moralmente, induzir com tentações ao pecado. Fisicamente, infligir sofrimentos ao homem de todas as formas possíveis. Espiritualmente,
separar o homem do Deus vivo, e Jesus Cristo destruiu todo este poderio. Jesus veio para nos livrar do poder opressor, não só do pecado, como também do inimigo das almas. E é claro também da morte, que nos livra da morte, ainda que morra, viveremos, porque vamos ressuscitar. Portanto, quando cremos em Cristo Jesus, temos a certeza absoluta que nada vai poder nos separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus. João prossegue o seu argumento de maneira lógica. Se o pecado é a transgressão da lei de Deus, e nós somos pecadores porque transgredimos e herdamos isto por imputação imediata do próprio Adão, que já quando pecou, já todo o ser humano, toda a sua descendência já vai receber esta herança. Mas se somos pecadores, mas se Jesus veio para nos libertar e nos purificar de todo pecado, nos considerando justos ao invés de transgressores, a conclusão lógica João apresenta no seu último argumento. Quem foi justificado realmente não pode e não vai viver na prática do pecado, é o verso de número 6. Todo aquele que permanece nele, quer dizer, todo aquele que permanece em Cristo Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nunca o viu nem o conheceu. Esta é a lógica do pensamento, da conclusão do pensamento de João. Como falei, a conclusão, então, é lógica. Se o propósito da vida de Jesus é tirar o pecado, quem permanece nele não vai viver pecando. É justo. E o contrário também é legítimo e é verdadeiro. Aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, pelo menos ainda não, se está nessa prática. É óbvio o pensamento de João. Desde que em Cristo não existe pecado, se permanecemos nele, não podemos viver no pecado. É uma coisa tão simples e lógica de entendermos. Uma coisa anula a outra. É irreconciliável ser de Jesus, ser justificado por Ele e permanecer em comunhão com Ele e depois ainda querer viver gostosamente na prática da transgressão da lei de Deus. Veja o verso de número 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É uma afirmação bastante fácil de ser entendida. Alguns outros textos vão ainda nos trazer mais luz. Na primeira epístola de João, o mesmo argumento de João, ele vai chegar a esta conclusão, mas ele está já argumentando há algum tempo. Veja no capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos, mentimos, não praticamos a verdade. Capítulo 2, verso 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O versículo 6 do capítulo 2, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Versículos 9, 10 e 11 do mesmo capítulo 2 da primeira carta de João, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja o versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É esta a lógica. E termina agora com o versículo, essa lógica termina aqui na sequência do texto que lemos no capítulo 10, no capítulo 3, versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Decididamente, isso tudo é muito radical, mas é assim que Deus trata o pecado, pois ele teve que crucificar o seu único filho para nos reconciliar. Por último, ele espera que cada um de nós que foi alcançado por esta graça, pelo seu amor, proceda com muito mais responsabilidade e consideração. É justamente aquilo que nós deveríamos entender. Se Pedro está falando de tudo isso, está combatendo aqueles ensinos errados dos falsos mestres, ele está dizendo, olha, o pecado é transgressão da lei. Se você peca, você transgride a lei.
Ou você se arrepende e para disto, de fazer isto, ou na verdade você nunca viu nem conheceu a Cristo. Por quê? Porque ele se manifestou para vir quebrar toda esta herança que foi legada a nós por Adão. Portanto, devemos hoje, depois de recebermos a justiça, vivermos como justificados. Não vamos nos tornar justos. Já somos considerados justos. É preciso viver como tais, como justos que somos. Então, antes de terminar, concluindo, tudo isso que o Espírito Santo nos iluminou nesta meditação, através desta palavra de Deus, tem um propósito: chamar cada cristão à grande e própria responsabilidade e mudar se for preciso. É preciso parar e considerar os caminhos para mudar. Isso, por outro lado, também não nos autoriza a querer medir ou avaliar a salvação e a santidade de nossos próximos. Esta responsabilidade é pessoal, é intransferível, pois cada um dará conta somente de sua alma diante do Senhor no juízo. Que Deus, diante de todas estas palavras, nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai de amor, bem sabemos que somos transgressores. Herdamos esta culpa e esta corrupção de Adão. Não é preciso pecar para sabermos que somos transgressores. Somos por natureza, por herança, mas Cristo quebrou esse cativeiro e nos libertou do poder opressor do pecado, do poder opressor do inimigo, do poder opressor até da morte. E é por isso, Pai, que nós hoje, entendendo desta maneira, apesar de que ainda vamos pecar, queremos considerar toda esta obra, todo o preço que foi pago e todo o sacrifício realizado, para que possamos viver hoje de maneira mais justa possível diante do Senhor, porque já fomos justificados, não para vivermos ou alcançarmos justiça, mas porque já fomos alcançados por esta justiça, porque já recebemos ela derivada de Cristo, e agora devemos viver como tais, em busca da santificação para o inteiro agrado do Pai. Tem misericórdia de cada um de nós e que esta consciência, esta consideração e esta grande responsabilidade seja aquilo que nos motive a viver cada vez mais junto a Cristo Jesus, para a glória do Senhor, ó Pai. É isso que pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.